Não foi eu, foi ela. Peraí, viu? Ela foi de arrasto pra cima, gente. Não posso fazer nada. Não, você escutou agora? Eu falei, ela foi de arrasto pra cima. Agora foi pro lado. Gente, eu vou parar, ó, eu vou parar. Parei de mexer nessas perguntas aí. Qual que é o máximo do Venvance? O máximo é 70 miligramas por dia. Não podemos passar disso. Tem 3 apresentações do Venvance: 30, 50, 70. 70 é a dose máxima. Lembrando que a gente tem que tomar de manhã, né, para não prejudicar o sono. E Uhum. aí tem algumas estratégias também que a gente pode fazer, que é fracionar o medicamento, dividir a cápsula no meio. Então tem muito paciente que às vezes não sabe disso. Eu falo assim, vamos dividir a cápsula, mas é cápsula, não é comprimido, mas dá para dividir a cápsula. Isso inclusive está em bula que a gente pode fazer. A gente abre a cápsula, pega metade, coloca num copo d'água e dilui para a gente fazer uma quantidade menor. Porque às vezes 30 miligramas, né, que é a dosagem mais baixa, fica forte para alguns pacientes. A Hum. gente consegue fazer uma dosagem menor ou mandar para uma farmácia de manipulação para fracionar, né? Não é todo mundo que gosta de mandar para fracionar. Tipo, eu tomei, né? E, tipo, eu não me dei assim muito bem, não. Tomou o Assim. quê? Não, fracionando, no caso. É porque para você, às vezes, a dose mais alta era melhor mesmo. É. Ah, tá, obrigado. É, você está precisando da dose máxima, no caso. A sua Ah, dose é de 70, mentira. né? Foi. Mas você chegou a Ou começar com é. 30, 50, depois aumentou, você já foi direto para a dose máxima, Não, foi aos pouquinhos mesmo. aumentando, né? Foi. Nossa, demorou bastante, viu, pra chegar no 70. Foi muitos anos, sabe? Tentando e trocava, e depois aí colocava Revoc, aí depois foi um Fluoxetina, sei lá como é que é o nome. Aham. Floxalina, sei lá. Estão perguntando aí, quando 70 miligramas fica fraco, o que fazer, né? Se a dosagem mais alta do Venvance é 70 miligramas. Boa pergunta. Ótima pergunta. Então, a gente vai fazer o quê? A gente precisa avaliar e ver outros mecanismos também, né? Para poder ajudar esse paciente. Então, tratamento, gente, ele não é só tratamento medicamentoso. Tratamento, ele é terapia, ele é exercício físico, ele é organização. Então, a gente tem que alinhar tudo isso. Então, às vezes, o paciente está tomando Venvance 70, mas não faz atividade física, ele não faz uma terapia, ele não está motivado para fazer as coisas, está desinteressado, ou às vezes ele está com uma depressão em conjunto, e aí depressão ela cursa com desmotivação, então ele vai ficar bem mais desmotivado, então às vezes precisa de um antidepressivo, às vezes ele está com um sono prejudicado, e aí o sono prejudicado, né, com muitos despertares noturnos ou com dificuldade de induzir o sono, vai prejudicar no outro dia na atenção, no foco, e aí, então às vezes ele precisa melhorar o sono. Então, às vezes, o medicamento está fraco, não significa que você tem que aumentar a dose dele especificamente. Às vezes, você tem que precisar de uma outra medicação ou de ajustes não medicamentosos, né? Por isso que tem que ter essa frequência de idas, né? Pra Para ajustar avaliar, mesmo. exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Não é ir um dia no psiquiatra, tenho TDAH, vou pegar uma receita de Venvance e vou ficar tomando ele 2 anos da minha vida sem voltar no profissional. Não pode fazer isso. Porque o que acontece? O paciente ele já vai ficar aumentando a dose por conta própria, achando que é aquela dose, vai voltar ali, às vezes, depois de um ano, com uma dose de 70, ali não tem como a gente mexer, extremamente dependente, tolerante, a gente vai fazer o quê? Então, era bem mais vantajoso fazer umas avaliações recorrentes. E nem é tão recorrente assim, né? Geralmente eu marco meus pacientes de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, dependendo como tá. E sempre Uhum. dou aquele alerta, né? Se acontecer alguma coisa, se tiver alguma coisa assim, a gente volta antes. Mas não precisa ser todo mês, não. Todo mês, toda semana, você precisa ver o psicólogo. Você precisa estar lá, toda semana. Uhum. Um É, psiquiatra é bem mais eventual. uhum. O meu eu comecei a ir um mês, aí depois voltava, depois 2 meses, três Aham. meses. Deixa eu ver. Ah, tô lendo, tá, gente? Aqui as Então, eu perguntas. tenho Vocês estão TDAH e estava mandando. tomando Ritalina. Comprei o Venvan 70 e fracionei em cápsulas de 30. Tô conseguindo evoluir melhor.
Ótimo, dá para fazer isso. Dá para comprar o de 70, fracionar em 30 miligramas, vai render mais comprimido, vai ficar mais barato, mais acessível para o paciente. Isso melhora muito a adesão também. Então, às vezes, não vale a gente passar um medicamento caro se o paciente ele não tem condição financeira. Então, por exemplo, a minha primeira opção de medicamento sempre é o Venvance, por ele realmente ter uma resposta muito boa. Mas eu preciso perguntar para o paciente se ele vai conseguir arcar com aquele medicamento. Não adianta passar a medicação, ele não comprar, ou ele tomar por um mês, depois não dar continuidade. Então, a gente tem que saber mais ou menos o perfil, né, que o paciente pode arcar com a medicação, para às vezes passar um medicamento mais acessível e aí ele consegue uma adesão melhor e um tratamento bem melhor. Uhum. Eu tô com medo de ver pergunta aqui, você vai vendo. Hã? Eu tô com medo de mexer aqui nas perguntas Ah, tá, eu e sair e ir vou ver. embora de novo. Ahn, Deixa eu ver aqui. Ahn, Tava Tá, testando quase tudo. por exemplo, doutora, o que que o paciente deve fazer caso ela, por exemplo, ela não tem condições de arcar o medicamento por ser muito caro? A gente tenta outras medicações que não são os psicoestimulantes, que às vezes pode ter uma ajuda muito boa. Então, por exemplo, às vezes a gente pode usar uma propiona. O que foi? É Que porque que apareceu aí apareceu um atrás? negócio aqui. Nossa. Às vezes um bupropiona, uma fluoxetina também é interessante, às vezes ajuda bastante. E as medidas não farmacológicas, principalmente. Eu não entendi. A última pergunta qual foi? O que que a senhora disse antes? Não sei o que, lógica. A última palavra. Ah, eu me perdi, deixa pra lá. Eu lembrei, calma. Você perguntou sobre quando o paciente não tem condição financeira de arcar com o medicamento, o que a gente faz? Não, eu entendi, mas eu só não entendi a última palavrinha que você disse mesmo. Aí agora nem vou lembrar.